Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda, capítulo 5. Humildade, a posição do triunfo. Durante um jejum de 40 dias, o Senhor me visitou e disse que um reavivamento mundial estava por vir e que traria colheitas de almas sem precedentes e glória para a terra. Acredito que entramos na era pós-carismática ou onda da unção. Estamos começando a ver as primeiras gotinhas daquela chuva de unção e glória. Os primeiros sinais das maiores colheitas que o Senhor descreveu a mim há alguns anos. Há sinais e estações na natureza que apontam para essa chuva que está por vir. Tantas igrejas carismáticas quanto as pentecostais ao redor do mundo anteciparam a comemoração do centenário do derramamento da Azusa Street. Chuva recordes desabaram de uma vez, como nunca na história, no Death Valley, Califórnia. Sementes do deserto que permaneciam dormentes por 100 anos. Clima de deserto extremo do oeste norte-americano. Especialistas começaram a chamar o fenômeno de Underwind Bloom. E pessoas de todas as partes do mundo vieram para apreciar aquela vista incrível. Um século depois de um dos mais influentes derramamentos desde o Pentecoste, milhares de cristãos esperançosos foram para Los Angeles, Califórnia, a fim de comemorar o centenário da Azusa Street. Fui chamado para ser um representante da unção de cura junto com o Dr. Oral Robert e Kenneth Copeland. Durante essa comemoração mundial, o último dia do evento foi realizado no Los Angeles Memorial Coliseum. Horas antes da cerimônia de abertura, multidões já se amontoavam ao redor do estádio. A atmosfera estava cheia do espírito e de unidade e expectativa. Oradores, líderes e mais de 45 mil cristãos se reuniram para uma experiência única. Quando subi ao púlpito para falar, a presença curadora e a densa glória do Senhor encheram aquele lugar. A multidão atentava a cada palavra, pronta para um toque enquanto eu compartilhava a história da ressurreição de um garoto africano de 6 anos de idade, Cat Shine, e a libertação miraculosa de meu filho da morte, quando eu disse: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Estenda sua mão para a cura, em nome do seu santo servo Jesus. A arena se encheu com um rugido de louvor e expectativa, e uma revelação do Espírito Santo desceu. As chuvas do Santo Espírito estão vindo sobre suas igrejas nos últimos dias como nunca. Creio que Deus está liberando novamente o poder como fez na Azusa Street. Um novo Pentecostes está chegando, um Underwind Bloom, mas a igreja só pode começar a operar no poder do Espírito quando seus membros obtiverem a graça divina na sua vida. Como podemos obter a graça? Devemos nos humilhar. Provérbios 3:34 diz que Deus concede graça aos humildes. Jesus, nosso maior modelo de ministério, discipulado e liderança, nos mostrou o caminho. O apóstolo Paulo disse aos cristãos de Filipe: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Há muita confusão em relação
são as palavras simplicidade e humildade, porque elas trazem imagem de atos de humildade exterior feito por pessoas que são tudo menos humilde em seu interior. A maioria desses esforços exteriores tem o mesmo efeito de quando alguém diz: "Obrigado, Deus, porque não sou mais orgulhoso." Apenas dizer isto coloca-nos de volta ao domínio do orgulho. Mesmo os atos exteriores que muitos supõem ser fruto da humildade pode nos colocar no perigo novamente, provocando orgulho de nossas obras. Existe, porém, um caminho bíblico para a humildade? Onde quer que eu esteja, pessoas chegam até mim e dizem: "Irmão Mahesh, ore por mim, para que eu me humilhe diante de Deus e permaneça dessa maneira." Respondo a eles falando a respeito de Davi e dos Salmos. E se tratando de orar por aqueles que eram seus inimigos, Davi escreveu: "Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração." Salmo 35:13. A palavra hebraica, traduzida pelo pronome me na NVI, é nefesh, que pode ser literalmente traduzida como ser que respira. A versão revista e atualizada da tradução João Ferreira de Almeida traduz essa palavra como alma. No Salmo 69, um clássico salmo messiânico do Cordeiro, Davi escreveu a forma profética: "Não se decepcione por minha causa, aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor do exército, não se frustrem por minha causa, os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim, até quando choro e jejuo. Tenho que suportar zombaria." Salmo 69, 6, 10. O modo bíblico de se humilhar perante Deus e pelo jejum, há períodos em que você precisa dizer à sua alma ou ao seu ser que respira quem é o chefe. Precisamos disciplinar nossa alma, e uma das maneiras de fazê-lo por meio do jejum, quando nos humilhamos diante de Deus e recebemos sua graça e poder. O apóstolo Paulo escreveu: "Da mesma forma, jovens, rejeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para o outro, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido." Se conseguimos viver em uma atmosfera de humildade genuína e não ficarmos impacientes, então, no devido tempo, Deus nos exaltará. O problema nos Estados Unidos e em muitos países é que nosso desempenho e cultura dirigida pelo prazer produzem algumas das pessoas mais impacientes do mundo. Fomos cuidadosamente ensinados a esperar gratificações instantâneas. Durante décadas de publicidade bem feita, marketing, propaganda de entretenimento na mídia. Se você duvida da minha declaração, então sente-se em frente à sua televisão como um cronômetro apenas por uma noite. Rapidamente você perceberá que em quase toda situação de comédia ou drama, a personagem principal consegue resolver os problemas da vida em apenas 30 minutos ou em 1 hora. E a maioria dos problemas surgem porque eles não conseguem o que desejam de modo que desejam com a rápida. A maneira dos problemas surgem porque eles não conseguem o que desejam do modo que desejam e com a rapidez que desejam. Os comerciais que interrompem os programas servem apenas para reforçar essa mensagem.
Os comerciais que interrompem os programas servem apenas para reforçar essa mensagem, instigando-nos a acreditar que se comprarmos determinados produtos poderemos instantaneamente ter uma vida melhor. Fomos condicionados a esperar rápidos consertos que requerem poucos sacrifícios, pessoas ou perseverança. Bem, a vida não funciona dessa maneira. Deus diz que, se nos humilharmos, Ele nos exaltará. Ele escolheu o garoto órfão hindu. Considere novamente a promessa divina. Ele diz que nos exaltará. Essa é a tremenda promessa daquele que nunca mente ou falha em cumprir suas promessas. Foi muito humilhado pela inexplicável graça e misericórdia do Senhor por mim. Ele me conduziu durante anos de oração e jejum e então escolheu aqueles garotinhos órfãos hindus criado por uma família pobre em um lugar distante na África, para realizar milagres para pessoas de 86 países. Ele até me usou para fazer milagres em Jerusalém, apenas a alguns metros das ruas por onde Jesus andou. Como mencionado anteriormente, toda semana conduzimos um rebanho de mais de 800 milhões de lares com o Evangelho de Jesus por intermédio do nosso programa de televisão, Day Watch. Regularmente recebemos testemunhos de pessoas que receberam salvação, cura e libertação por meio deste programa. O mundo árabe está recebendo o Evangelho em sua língua nativa. Nosso alcance está se estendendo pela Índia e África. As nações ocidentais, limitadas pelo humanismo, estão sendo tocadas pelo poder sobrenatural dos milagres, sinais e maravilhas. Quem sou eu? Por que Bonnie e eu fomos abençoados com o privilégio de ver Deus fazendo tantos milagres incríveis no nosso ministério? Com certeza não é por nossa causa. Tudo é obra divina. Posso dizer apenas: Senhor, sua misericórdia é tão maravilhosa para com este pequeno órfão. Obrigada, Jesus. Você pode escolher viver com humildade constante diante de Deus. Constantemente ore ao Senhor Jesus. Senhor, quero continuar humilde. Opto pela minha humildade perante o Senhor, e eu não quero que o Senhor seja forçado a me humilhar. E é prazeroso deixar o Senhor exaltar e ungir você para a sua obra. Entretanto, você nunca deve se apegar a isso. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Uma das maiores passagens da Escritura sobre humildade, jejum e oração está na eterna passagem do 2º livro das Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos dos céus, o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Quando a Bíblia diz humilhem-se, não significa que você deve usar roupas pobres e dizer sou humilde. Ele se refere ao estilo bíblico de humilhar-se por meio do jejum, descrito pelo rei Davi no livro de Salmos. Deus deseja nos humilhar individualmente e em grupo por meio do jejum. De acordo com o Salmo 69, orar, buscar sua face, afastar-nos dos maus caminhos ou arrependimentos, pois Ele da sua parte promete que nos ouvirá, perdoará nossos pecados e curará a nossa terra. Embaixadores da libertação. A revelação da graça é unção para expulsar espíritos demoníacos, fazem parte da nossa comissão dada por Deus como embaixadores dos evangelhos e da reconciliação, como embaixadores do Rei. Onde quer que estivermos, essa parte da comissão irá conosco. A palavra de Deus diz: o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Provérbios 13:17. Sinto que o corpo de Cristo está se movendo para um novo nível ou um lugar de autoridade em grupo para expulsar espíritos demoníacos das pessoas e talvez da
vizinhança, casas e comunidades inteiras. Espíritos demoníacos são reais e sua tarefa é atormentar a humanidade. Nossa tarefa é levar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. Jesus veio para quebrar todo o jugo. Muitas formas de opressão e influências demoníacas produzirão a unção da palavra de ordem falada pelos cristãos cheios do Espírito. Entretanto, existem determinados obstáculos ou forças demoníacas que não se quebraram até você. Associe oração ao jejum e se conecte ao poder do Espírito, como Jesus fazia. Essa resistência extrema à autoridade espiritual é comumente. Essa resistência extrema à autoridade espiritual é comumente vistas em casos de embriaguez crônica, alcoolismo, dependência química, homossexualismo, bruxarias e envolvimento com ocultismo, espírita suicida, depressão, rebeldia ou ilegalidade. Geralmente, esse tipo de fortaleza está associada à praga da pobreza. Quando uma pessoa ou uma família está lutando com esse tipo de influência demoníaca, descobrirá que não importa quanto dinheiro ganhe, parece que as suas finanças sempre pioram. Por uma série de acidentes, consertos de carros, crise de desemprego ou outras calamidades. Essa é uma indicação externa de que uma maldição da pobreza está em ação. Muitos cristãos se sentem impotentes. Outra área que geralmente resiste às orações normais dos cristãos é a área de doença. Algumas doenças como o câncer, AIDS e a febre hemorrágica, ebola, a gripe aviária e SARS e quase todas as formas de doença mental levam com elas um peso paralisante de medo e invencibilidade que muitos cristãos se sentem impotentes para vencê-las por intermédio da oração. Entendo o sentimento e frustrações desses cristãos, porém, também sei das Escrituras que mesmo aquelas doenças mortais e as fortalezas demoníacas devem dobrar seus joelhos diante da autoridade do Senhor ressurreto. Em Milwaukee, Wisconsin, um senhor hispânico muito gentil trouxe até mim seu filho, que sofria de ataque epilético a cada 2 minutos em 3, semelhante à situação que Jesus enfrentou nos evangelhos. Quando vi o garoto pela primeira vez durante aquela noite no culto, pensei que ele estivesse tentando perturbar a reunião, mas não estava. Ele estava tendo ataques. Quando o pai trouxe o garoto à frente para a oração, eu sabia que seria uma daquelas situações impossíveis que não cedem, a não ser que a glória de Deus entre em cena. Quando orei sobre a criança, precisei crer completamente em Deus, porque na verdade eu não sabia o que aconteceria. Eu estivera orando e jejuando, e quando exerci autoridade sobre aquele demônio, um odor podre que você não imagina encheu toda a sala de reunião do hotel. Quando o espírito demoníaco deixou o menino, todos nós sentimos o cheiro de enxofre, queimando e ovo podre. Mas não nos importamos porque o menino fora curado instantaneamente. Descobri que esse menino sofria de série constante de ataque epilético dia e noite, desde seu nascimento. Não sei como ele parava em pé ou como sua mente não havia sido destruída por causa da violência dos ataques. Tudo o que sei é que, de alguma forma, Deus protegeu o menino até o dia em que o espírito demoníaco fosse expulso. Não sei como ele parava em pé ou como sua mente não havia sido destruída por causa da violência dos ataques. Tudo o que eu sei é que, de alguma forma, Deus protegeu o menino até o dia em que o espírito demoníaco foi expulso. Quando eu não tinha força, Deus ressuscitou o morto. Deus detonou a unção para campanhas evangelísticas em massa. Na minha vida, em 1985, a época mais difícil para mim e Bonnie,
Ela estava grávida do nosso filho Aaron e teve complicações que colocava tanto sua vida como a de nosso bebê em risco de morte. Ela estava confinada a uma cama há 3 meses quando de repente Aaron nasceu prematuro de 4 meses. Tudo que poderia acontecer de errado aconteceu. Dias após dias, batalhamos pela vida no fraco útero de Bonnie. No meio dessa batalha intensa contra ansiedade e trevas, Deus apareceu e nos disse: riam, vocês têm de rir. O que parecia ser inadequado naquele momento mostrou ser exatamente o que um médico prescrevera. Um amigo nos emprestou algumas fitas de Billy Cosby e ouvimos as suas palhaçadas hilárias todos os dias, por semanas a fio, e rimos até doer. Deus estava certo. Aquela hora gasta em risadas nos fez sentir como que respirando depois de um longo período de mergulho. Depois de exatamente 25 semanas de gravidez, Bonnie deu à luz a um menino prematuro. Demos-lhes o nome de Aaron, e ele estava morrendo. Pesava menos de 1 quilo, tinha uma grave hemorragia cerebral, má formação dos pulmões e gangrena no intestino. Os médicos disseram que talvez vivesse por algumas horas, talvez dias, mas se vivesse, teria uma vida vegetativa. Nosso pequeno Aaron mal havia começado a vida. Em meio àquela luta entre a vida e a morte, com as enfermidades e complicações de seu nascimento, eu estava para viajar para Zâmbia e Zaire, na África, para dirigir cultos de cura e treinamentos com o irmão Derek Prince e uma equipe apostólica. Bonnie insistiu que eu mantivesse o compromisso na África. Eu temia que Bonnie tivesse que enfrentar nosso filho sozinha enquanto estivesse fora. Deixar Bonnie, meu filho, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Antes de partir, lembro-me de ter ungido meu pequeno filho com óleo e de lhe ter dito: papai ama você e provavelmente eu não o veja novamente, mas eu lhe dou para Jesus. O irmão Derek e eu tivemos grandes reuniões e campanhas no noroeste da província de Zâmbia, treinando 2.300 jovens pastores e evangelistas. De repente, em um dos encontros, o Espírito de Deus desceu sobre Derek e ele começou a chorar. Ele falava a respeito de equipes apostólicas e da importância de disciplinar pessoas, mas então disse ao povo que ali estava: ensinei tudo que o seu irmão Mahesh, Deus vai ensiná-lo mais, e o fruto em sua vida produzirá 10 vezes mais que na minha. Comecei a chorar, e ele também, e então pensei comigo mesma: como pode ser isso? Não chego aos pés da habilidade para o ensino que Derek Prince tem. Essa habilidade é inteligente, ungida e incrível. Fui sozinho de Zâmbia para Kinshasa, Zaire, dirigir uma campanha evangelística. No início da primeira noite da campanha, Deus trouxe 100.000 pessoas e no final da semana, perto de 360.000 pessoas havia ido aos cultos. O exército do Zeri estava pronto para ajudar a controlar a multidão e documentar o número oficial de presentes a cada culto. Mais tarde, o irmão Derek me disse que a maior multidão que ele havia visto nos encontros de Zimbábue chegava a 1/10 daquela multidão, ou seja, 36.000 pessoas. Então o Senhor falou comigo e disse: veja o que posso fazer. Tinha certeza que não era eu. O poder do Espírito Santo estava lá para curar. Foi durante a campanha no Zeri, na atmosfera de glória, que o Senhor me deu uma palavra específica inquietante de conhecimento durante uma das reuniões. Ainda estava com o coração pesado, carregando o fardo da minha preocupação com Bonnie e meu pequenino Aaron, que estava com a vida por um fio a meio mundo dali. Quando Deus decidiu me dizer claramente que aquele seria o momento. Há um homem aqui que tem um filho que faleceu essa manhã. Chame-o hoje, eu vou ressuscitar o seu filho.
Fiz o que o Senhor me disse e anunciei para a multidão na minha frente, que Deus dissera que ali havia um homem que tinha um filho que morrera naquela manhã. Um murmurinho que se transformou em um rugido varreu a multidão, e então o intérprete disse às pessoas o restante da mensagem divina, que se aquele homem viesse à frente, ele ressuscitaria o menino da morte. Nunca me esquecerei da visão daquele homem correndo até a frente, nem me esquecerei de como me senti naquele momento, pois sabia que não havia jeito de eu ressuscitar o menino da morte. Somente Deus poderia restaurar a vida e o fôlego ao filho daquele homem. Com toda a história do poder miraculoso de Deus nessa situação, no meu livro Only Can Make a Miracle, mas eu lhe disse apenas uma coisa: Katishin morrerá de malária cerebral a 4 horas da madrugada. Às 12 horas, Katishin, de 6 anos, espirrou 2 vezes e levantou-se miraculosamente. Deus o havia ressuscitado da morte. Uma cópia da certidão de óbito de Katishin foi fotocópia na minha biografia. Uma cópia da certidão de óbito de Katishin foi fotocopiada na minha autobiografia. Toda a glória deste milagre é apenas dada a Deus naturalmente. Os sinais e fidelidade do Espírito Santo são incríveis. No mesmo instante, a unção curadora foi até o corpo de meu filho que estava morrendo na Flórida. Hoje, Aaron é um jovem saudável, brilhante, totalmente comprometido com o Senhor. Na minha fraqueza, Deus revelou sua força. Creio que tudo isso se deve ao estilo de vida e oração e jejum que o Senhor graciosamente me levou a abraçar. Creio que aqueles momentos ajudaram a me tirar do caminho, para que Deus pudesse revelar a sua glória sem o impedimento de minha carne. O Senhor lançou um fundamento e foi capaz de me purificar de tal maneira para que eu pudesse ouvir mais claramente o que Ele estava dizendo e cooperar com Ele. E coincidentemente havia acabado de completar um jejum de 40 dias para essa viagem. A chave para derrotar as fortalezas das trevas tem 2 partes. Primeiro, devemos ligar o poder do Espírito por meio da combinação de oração e jejum. Segundo, venceremos as maiores batalhas dessa geração apenas quando orarmos e jejuarmos juntos e libertarmos o poder inacreditável do corpo de Cristo em seus joelhos. O Senhor comissionou para ajudar e treinar um exército de homens e mulheres que farão as obras de Jesus. Uma parte indubitável das obras dele começa em oração e jejum, porque essas foram as primeiras obras de Jesus em sua missão de destruir as obras do inimigo. A diferença entre a vitória e o triunfo. Quando o povo de Deus estiver sintonizado com a oração divina, Ele nos advertirá e equipará antes de um plano ou ataque do inimigo vir à tona para nos ameaçar. Bem antes do 11 de setembro, expor o perigo das células inimigas operarem dentro das cidades do Zeuá, um dos nossos vigias do quartel-general do Washington de Lourdes teve um sonho sobre um intruso negro tentando penetrar através dos muros da cidade de Charlotte. Ele imaginou que o intruso já estivesse dentro e planejando ferir. Os líderes dos vigias sentiram que essa relação era uma indução do Senhor e começaram a orar. O Espírito Santo focalizou nossas orações especificamente para ir contra uma organização terrorista de radicais, Mujahid, que funcionava em Charlotte. Pedimos iluminação para toda a operação e para juntar uma força-tarefa de autoridade a fim de se moverem e derrubarem a organização. Um de nossos vigias, um agente federal, estava trabalhando
em um caso envolvente uma organização terrorista, mas a informação era secreta e desconhecida de todos nós, à exceção dele naquele momento. Por estar envolvido na investigação, não lhe era permitido falar de jeito nenhum. Ele nos ouviu orando em busca das estratégias específicas necessárias para completar com sucesso a operação. Na semana seguinte, uma união e força-tarefa de aproximadamente 200 policiais, agentes do FBI e membros de 3 ou outras agências federais conduziram uma extensa operação, descobriram e fecharam uma operação interestadual que usava a nossa vida como base para levantar fundos para apoiar o terror no Oriente Médio. Os presos não sofreram nenhum arranhão. Todas as pessoas indiciadas como resultado da operação foram condenadas pelos crimes de que eram acusadas e a organização foi desativada. O jejum estimula o foco de nossas orações e a precisão do discernimento quanto ao que fazer. Observe atentamente a narrativa bíblica do triunfo do rei Josafá e Judá no livro de 2 Crônicas, quando os 2 maiores inimigos e outras forças vieram em números incríveis conquistar Judá. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não persistisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeriel e trineto de Matanias, levitas e descendentes de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem sua posição firmes e vejam o livramento do Senhor. Lhes dará o Judá, ó Israel. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes de coatitas e dos coeritas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o rei de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé.
no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram eles grandes quantidades de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. 2 Crônicas 23, 7, 10, 15, 17 e 25. Posicione-se para mais. Hoje a palavra do profeta para Judá e para a igreja é esta: posicione a algum lugar além da vitória, chamado triunfo. Vitória é a capacidade de derrotar seus inimigos, mas triunfo vai além de uma mera vitória. Quando você triunfa, você volta da batalha com mais do que tinha antes. Deus quer lhe dar mais. Primeiro, precisamos aprender como permanecer junto em tempos de problema e crise. Infelizmente, percebi um fato triste: as pessoas que estão passando por situações dolorosas encontram mais empatia no mundo do que no corpo de Cristo. Acredito que isso aconteça porque nos treinamos para agir mais como tubarões do que cristãos. Quando vemos alguém que está ferido, sangrando e se debatendo nas águas da adversidade ou fracasso, os membros do corpo de Cristo parecem mais determinados a atacar e cortar seus membros feridos do que correr ao lado com apoio, cura e correção gentil. Se necessário, o Senhor não tolerar isso na noiva de Cristo. Temos de apoiar uns aos outros na graça e misericórdia, porque estamos ligados e unidos em Cristo. Se alguém vacilar, todos vacilam. Por isso, o jejum da família de Deus quer ver cada indivíduo de seu corpo abençoado. Se alguém é afetado, todos nós somos afetados. Então, cabe a nós permanecer junto e dizer: Senhor, buscamos a sua face. Há uma liberação exponencial e poder quando, de modo corporativo, harmonizamos nossas orações e nosso jejum para a vitória. Há alguns anos, uma família preciosa que se mudou do Chile para fazer parte de nossa igreja experimentou a vitória que vem com esse tipo de jejum em grupo. Seu filho Michael acabara de completar 8 anos quando seus professores informaram que havia notado que ele fazia movimentos estranhos com sua cabeça durante a aula. Seus pais passaram a observá-lo e logo, claro que havia um problema, que ele estava piorando. A cabeça de Michael balançava enquanto ele assistia a televisão. Ele colocava a língua para fora e para dentro da boca, piscava constantemente sem perceber, apontava o dedo médio para as pessoas e grunhia repetidas vezes, até mesmo quando estava dormindo. Michael foi diagnosticado com síndrome de Tourette, um distúrbio sério dos nervos. Nos 4 anos seguintes, ele e sua família lutaram contra essa doença. Seu neurologista, formado pela Universidade de Harvard, conseguiu controlar sua condição com medicamento forte, mas logo o medicamento provocou tanto efeito colateral grave que Michael tinha dificuldade até para respirar.
Uma quantidade de outros medicamentos foi da mesma forma ineficaz para refrear o progresso ou a gravidade desses seus tiques. Ao final do 3º ano, ele tinha praticamente um tique por segundo. Nessa época, nós oramos por Michael e nossa igreja local cercou a família com amor, oferecendo o apoio assistencial efetiva, mas o problema persistia e sua família estava emocionalmente e fisicamente esgotada. No outono, Michael deveria entrar no 6º ano. A frequência de seus tiques praticamente o impossibilitou de ficar na sala de aula. Seus pais estavam prontos para tirá-lo da escola quando lhes perguntei se poderíamos colocá-lo no topo da nossa lista de oração durante um jejum em grupo de 21 dias. Durante 3 semanas, nossa igreja jejuou e pediu que Deus interviesse por Michael. Algumas pessoas jejuaram o tempo todo, outras fizeram turnos para pequenos períodos. Logo após o final do jejum, os pais de Michael perceberam que ele não tinha mais tique. Quando estava à mesa do café, a última vez que havia contado seus tiques na refeição familiar, ele tinha tido 54 por minuto. Agora parecia que não tinha nada. Eles observaram os sinais da doença durante vários dias, mas nunca mais viram tiques. Nada havia sido prescrito, nenhuma medicação, nenhum tratamento especial, nada além do jejum. Deus curara Michael. Há anos, Michael estava totalmente bom e ele é um ótimo aluno, um artista excelente, um jogador de futebol e basquete ativo e um voluntário em nossa igreja local. Atribuímos sua cura completa ao Senhor Jesus Cristo e ao poder do jejum em grupo. O lugar secreto do triunfo. Qual foi a primeira coisa que o rei Josafá fez quando a crise começou? Ele proclamou um jejum, então toda a nação pode ajoelhar diante da face do Senhor e orar. Senhor, humilhemo-nos quando nos colocamos numa posição inferior, abrimos as portas para Deus se colocar na posição superior. Certa vez, estava participando de um jejum em grupo quando alguém que ouvira a respeito do jejum correu até mim e disse: "Pelo que você está jejuando?" Confesso que eu fiquei irritado com a maneira com que a pergunta foi feita. Implicitamente, ela dizia que nossa atitude no jejum era de exigir algo de Deus. Me dê isso, me dê aquilo e aquilo outro. Essa não era nossa atitude e nem deveria ser. Quando nos humilhamos diante de Deus, nosso primeiro anseio deve ser por Ele. Deveríamos nos humilhar para buscar sua face, não meramente a seu favor. Queremos o Senhor acima de tudo, queremos o Senhor, queremos sua glória e sua presença. Moisés conhecia o segredo da bênção. Quando o Senhor deu-lhe uma oportunidade de sair e ser bem-sucedido e prometeu a enviar um anjo com ele, Moisés disse: "Não tem jeito, não iremos nem mais um passo se o Senhor não for conosco." O Senhor estava justamente esperando que Moisés lhe pedisse isso, pois o Senhor disse: "Já arrumei as malas, estava só esperando você pedir." O Senhor estava esperando você pedir que Ele se envolva na situação. O modo mais correto e rápido de fazer isso é humilhar-se e então posicionar-se para o triunfo, não apenas para a vitória de acordo com o padrão de Deus em 2 Crônicas 20:12. Esdras jejuou e pediu a Deus. O profeta Esdras também enfrentou uma situação agonizante que colocou em risco um grande número de família. Xerxes, o rei da Pérsia, deu a Esdras presente de ouro, prata e outras mercadorias para a restauração do templo de Jerusalém. Esdras teve de liderar um grupo de famílias levitas e outras famílias de judeus devotos, e o rico tesouro de ouro e prata pelo perigo território sem nenhuma escolta armada. Cada passo que eles davam, distanciando-se do centro do poder de Xerxes, cada vez mais caminhavam em direção a um território perigoso e
100 leis. Ao longo do caminho, muitos dos habitantes haviam sido abertamente hostis aos judeus no passado. Esdras, o sacerdote, fez algo de fundamental importância antes de começar a perigosa jornada da Babilônia para Jerusalém. Ali, junto ao canal de Aiva, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedisse uma viagem segura para nós e nossos filhos. Com todos os nossos bens, tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois lhe tinha dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder, a sua ira são contra todos os que os abandonam. Esdras 8, 21, 22. Esdras falou pela fé quando disse ao rei Xerxes: Deus é forte o suficiente para nos defender. Ele, porém, fez mais do que falar. Ele sabia que havia uma batalha espiritual envolvida. Você não apenas diz coisas sobre Deus, você suporta essas coisas com oração, jejum e intercessão. Isso é o que o grupo de cristãos chamado igreja foi designado para fazer. Nós temos de ser uma oração e intercessão viva diante de Deus. E estamos ousando dizer com Esdras: Deus se levantara por nós. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esdras 8:23. Siga o caminho do arrependimento e triunfo. Todos nós temos hábitos ou padrões de pensamentos que precisamos tratar. Temos fraquezas e pecados que parecem nos derrotar regularmente. E para tornarmos as coisas piores, sabemos que é impossível fingir perante Deus e conseguir escapar dele com isso. Alguns de nós lutam com a depressão, outros constantemente com o humor miserável e acessos de raiva. Quase todos os pais com quem falei admitiram que já tiveram um momento de acesso de raiva sem motivo justo com seus filhos. Depois, eles sempre se queixam e dizem: por que eu fiz isso? Precisamos ecoar a oração do rei Josafá de 2 Crônicas e dizer ao Senhor: diante desses inimigos não tenho poder algum. Eu me humilho, dê-me a vitória. Isso libera o Senhor para nos purificar internamente, a fim de nos dar um laxante espiritual e nos purificar por dentro enquanto nos humilhamos. Nossa oração constante deve ser: ó Deus, onde houver iniquidade, brilhe a sua luz sobre nós para que possamos ter comunhão com o Senhor.